que auxilia. Hoje eu vou mostrar para vocês como o Mendeley é uma poderosa ferramenta que pode auxiliar no processo de elaboração da pesquisa científica. Ele pode funcionar como um gestor de biblioteca, permitindo que os documentos, artigos e demais pesquisas sejam organizados em diferentes pastas. Além disso, fornece ferramentas para uma leitura eficiente. Para isso, é necessário baixar o programa no seu computador. Vamos lá? Digitando Mendeley no Google, o primeiro link vai te levar à página para o download. Depois que você fizer o download e instalar o programa no seu computador, você precisa criar uma conta. Essa conta vai te dar acesso tanto ao Mendeley Desktop quanto ao Mendeley Web. Ou seja, esse software permite que você trabalhe online e offline. Para trabalhar online, você precisa sincronizar o seu Mendeley Desktop. Assim, todos os documentos que aparecem no seu Mendeley Desktop também vai aparecer no seu Mendeley Web. Clicando na biblioteca, você vai ter acesso a todos os documentos. A gente vai ver lá no Mendeley Desktop que as mesmas pastas que eu tenho no Mendeley Web vão aparecer no Mendeley Desktop. Para darmos início ao trabalho com Mendeley, é necessário incluir os documentos no programa. Para isso, você vai clicar em Add Documentos. É importante que você tenha uma pasta no seu computador onde você salve todos os seus artigos ou documentos. Clicando, selecionando esses documentos, você vai fazer a importação para o Mendeley. Eu aqui já tenho diversos documentos importados, tá? Mas, uma vez que você faça essa importação, você pode organizá-los em diferentes pastas para fazer uma melhor gestão da sua biblioteca. Para criar uma pasta, você clica em Criar Pasta ou vem no ícone Adicionar Pasta. Aqui eu tenho espaço para uma nova pasta. Dentro da minha pasta principal, eu já tenho duas outras subpastas e eu posso criar outras subpastas para organizar melhor os meus documentos. Isso é muito útil para quando você trabalha com categorização. Por exemplo, em uma revisão sistemática da literatura, você pode categorizar a literatura com o objetivo de organizá-la. Então, por exemplo, aqui em relato integrado, eu estou trabalhando com relato integrado, fiz uma revisão sistemática da literatura e identifiquei algumas classificações, né, para poder organizar melhor esses meus documentos. Então, eu vou criar aqui novas pastas. Se eu cliquei uma pasta que eu não queria... Criei uma pasta que eu não queria criar, eu venho nesse íconezinho aqui, remover pasta. Então, aqui eu vou criar algumas pastas de acordo com paradigmas. Então, vamos supor que eu identifiquei 4 paradigmas de pesquisa para o relato integrado. O positivista, o interpretativista, o normativo, e o crítico, tá? Então, durante a leitura desses meus artigos, eu identifiquei que esse artigo, eles são positivistas. Esse terceiro é interpretativista, esse é crítico e os outros 3 são normativos. Observem que os artigos eles ficam na minha pasta principal, relato integrado, e eles aparecem conforme eu organizei dentro das outras pastas. Então, qualquer anotação que eu faça nesses documentos, eles não ficam duplicados dentro do Mendeley em diferentes pastas, mas
Qualquer anotação que eu faça no documento, dentro da pasta, por exemplo, normativo, se eu abrir ele aqui dentro da pasta relato integrado, ele vai ter a mesma anotação, né? Não são dois documentos, é um único documento que está aparecendo em diferentes pastas para uma melhor organização, ok? E dentro dessas subpastas eu posso fazer outras categorizações, né? Então, digamos aqui que no positivo eu identifiquei subcategorias, né? Eu tenho aqui uma de implicações da adoção do relato e eu tenho uma categoria de determinantes da adoção. Ok, então esses artigos eles vão ser organizados dentro dessas pastas, né? E qual é o interessante disso tudo? Depois que eu fiz toda essa organização, li meus artigos, fiz anotações e organizei nas minhas pastas, quando eu for escrever uma pesquisa, um artigo, ou mesmo para a elaboração da dissertação ou tese, digamos que meu artigo ele fale especificamente sobre determinantes da adoção. Então, ele vai falar especificamente sobre determinantes da adoção. Eu vou ter dentro dessa pasta todos os artigos que eu li sobre determinantes da adoção já organizados. Então, eu não vou ficar perdida procurando esses artigos. Onde está aquele artigo que eu li sobre determinante da adoção? Não, eles estão organizados dentro de um único lugar. E isso facilita muito a nossa vida. Bem, quando a gente vê aqui, a gente vê que tem esse ícone de bolinha, né? A bolinha verde significa que eu já li esse artigo. Essa bolinha apagada significa que eu não li o artigo. Eu posso marcar a estrelinha. Marcando a estrelinha, o artigo ele fica classificado como favoritos e ele aparece aqui dentro dessa pasta específica. Todos os artigos marcados, que tem estrelinha marcada, vêm para dentro dessa pasta. Então, são artigos de suma importância, né? São artigos que fundamentam a minha pesquisa. Eu separo esses artigos e deixo eles aqui guardadinho no favoritos. Então, vamos à leitura do documento. Eu vou abrir aqui um documento. Nessa setinha, eu vou apresentar os detalhes. Eu posso mexer aqui, né, conforme for melhor para mim. Então, nessa primeira abinha, aparecem os detalhes do documento, os metadados. Na segunda abinha tem as notas, né? Então, por exemplo, aqui eu já fiz algumas anotações, né? Eu posso fazer um comentário geral aqui, né? Esse artigo aborda tal assunto, é trabalhado dessa forma, eu posso fazer um pequeno resumo, ok? E vocês podem observar que eu tenho aqui algumas notas específicas e de cores diferentes, tá? Como é que eu faço isso? Eu estou lendo o artigo e eu achei interessante esse pedaço. Falo, pô, esse pedaço aqui ele é muito interessante e eu vou usar esse pedaço para corroborar os meus resultados, tá? Então, ele já está selecionado, né? E eu vou criar um comentário. Ó, corroborar resultados. Eu fiz de verde, poderia ter feito de outra cor. Eu posso escolher as cores, né? Aqui, justificativa já estava verdinha, então eu posso alterar aqui a cor. Eu quero que corroborar os resultados seja pink, né? Então, na leitura do artigo, esse trecho aqui, eu acho que vai ser importante para corroborar os resultados. Vou botar aqui a bolinha rosa, ok? Então, quando eu vier nesse artigo, né, ao invés de eu reler ele todo novamente, eu já venho, clico aqui. Eu tenho esse trecho para corroborar resultado, eu tenho esse outro trecho, tá? Estou escrevendo minha justificativa, vamos lá no ponto da justificativa. A justificativa está aqui, a justificativa está aqui no outro ponto. Então, a gente faz isso, ok? Além de colocar essas pequenas observações, eu posso transcrever, né? Aqui eu copiei, tá? Eu selecionei, copiei e colei no comentário. Mas eu posso transcrever
o que o autor está dizendo nesse parágrafo. Eu achei esse parágrafo de suma importância e quero usar ele na minha pesquisa. Então, eu já deixo transcrito aqui com as minhas palavras, porque depois eu vou recortar isso daqui e colar lá na minha pesquisa. Isso também facilita bastante. Então, a gente tem aí a opção de criar essas notas, de fazer a seleção do texto, ok? Você pode se perguntar, mas são centenas de documentos dentro da minha biblioteca. Como é que eu vou lembrar qual o documento que eu tinha lido um trecho que eu posso usar para minha justificativa? Aqui em detalhes, a gente tem esse campozinho aqui, tag. E eu posso escrever uma palavrinha-chave, como eu escrevi aqui, justificativa. Por quê? Quando eu fechei esse artigo, eu estou escrevendo minha pesquisa e chegou o momento de eu escrever a minha justificativa, ok? Então, o que eu vou fazer? Gente, qual foi o documento que eu li que tinha uma boa justificativa para fundamentar a minha pesquisa? Eu vou escrever aqui, ó, justificativa. E aí, ele vai encontrar todos os artigos que eu coloquei esta tag. Tá vendo? Eu tenho 2 artigos aqui com a tag justificativa. Uma outra forma de identificar esses artigos no meio de tantos artigos é vir aqui em filtro. Então, eu filtro minhas tags, tá? Eu não lembro qual foi a palavra-chave que eu usei para poder identificar o artigo. Então, eu venho aqui no filtro e eu tenho essas palavrinhas-chave, ok? Então, vai ter uma lista de palavras-chave. Conforme eu for criando tags, esses artigos eles vão entrando ali. Esse aqui não tem tag nenhuma. Eu vou criar aqui uma tag. Eu li o artigo e eu vi que esse artigo ele defende o relato. Pronto, minha tag já entrou aqui, defende o relato, né? Então, eu quero recuperar os artigos, né, que eu li, que fazem uma defesa ao relato integrado. Então, eu vou digitar aqui, ou vou vir buscar nos meus filtros defende o relato integrado. Todos aqueles que tiverem essa tag vão aparecer aqui e vai me facilitar para elaborar um texto de defesa sobre o relato, porque nestes artigos eu tenho citações que vão fundamentar essa defesa. Essas tags elas ficam organizadas por ordem alfabética e eu também posso filtrar esses documentos pelo nome do autor. Eu não lembro o título do autor, né, mas eu lembro o nome. Eu lembro que tem um pesquisador que ele é muito importante, né, e não lembro qual é a pesquisa. Eu preciso recuperar esse texto. Aí, é o Ruiz Lozano. Então, eu clico aqui e vai aparecer. Se eu tiver mais de um artigo, mais de um documento desse autor, ele vai ser listado aqui. Então, eu vou ter vários documentos, ok? Basicamente, o Mendeley traz essas funcionalidades para a gestão da biblioteca e para auxiliar no processo de leitura. Na próxima, nós veremos como fazer referências e citações no Word. Até a próxima!